Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é Mercado do Café, que abriu essa terça-feira, dia 5 de março de 2024, com leves altas lá na Bolsa em Nova York. Vamos tentar entender então o que está acontecendo, já que a gente continua vendo bastante variação, tanto para o Arábica, mas também para o Robusta, lá no terminal de Londres. E para conversar com a gente, já está conectado aqui comigo o Guilherme Moria, que fala em nome do Rabobank. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos aí. Vamos lá, então, começando a falar desse mercado que hoje abriu em alta. Eu vi alguma coisa, mercado monitorando condição de chuva aqui no Brasil, mas como é que você avalia essa variação aí nesse início de semana, Guilherme? Bom, Virgínia, eu acho que a gente já vem observando nas últimas semanas um tom aí de volatilidade muito grande aí, tanto no mercado de café arábica como também no mercado de café robusta. E aí a gente até conversou um pouquinho antes sobre o que está guiando esse mercado aí, tanto do arábica como robusta, né? Eu acho que hoje em dia, atualmente, o mercado de robusta ele vem sustentando um pouco mais o mercado de arábica, vamos dizer assim. A gente vê mais fundamentos, mais notícias aí do lado do café robusta, tanto da parte de oferta limitada, ou seja, a gente pode observar que o Vietnã foram divulgados aí dados de exportações aí 20%, um pouco mais de 20% menores, né, em relação ao mês passado, aí refletindo bem essa questão da oferta limitada do café robusta. Você olha os estoques certificados em Londres ali, parece que atingiram um patamar mais estável ali ao redor das 400 mil sacas também, então a gente vinha observando um aumento e agora de novo uma leve queda. E aí você tem a questão do conflito no Mar Vermelho aí, que acaba afetando bastante esse fluxo de café entre a Ásia, né? Então Vietnã e Indonésia, basicamente, e União Europeia, Europa, né? Um dos maiores, o maior consumidor de café. Então a gente pode ver que do lado do café robusto, as notícias ainda sustentam bastante os preços, e aí acaba levando um pouco aí dessas notícias aí para o mercado de café arábico, que segue ainda numa incerteza, ainda segue muito pautado em cima da colheita no Brasil, no clima do Brasil. Mas o fato é que a gente está vendo aí, quando você olha o mercado de café arábica, Brasil, apesar dos gargalos logísticos que o Secafé vem reportando, vem exportando café num bom ritmo. Você olha Colômbia, Honduras também, num ritmo muito bom também. Então, você vê do lado do café arábica uma oferta aí enfrentando menos problemas, né? E do lado do robusta, é o que a gente comentou. Então, tudo isso acaba trazendo um certo tom de volatilidade, mas de certa forma a gente vê que o preço do café em Nova York, ele se vê sustentado aí na casa desse 1,80, caminhando para 1,90, depois retrocede um pouco mais, né, Virgínia? Então, eu acho que a gente vai ver esse tom aí, mas nesse range de preços aí nas próximas semanas ainda. E Guilherme, o preço do Arábica, né, já atingiu o seu teto, você acha? Olha, Virgínia, ele já há algum tempo, ele já está flertando com esse patamar do 1,90, depois ele retrocede, né? A gente não consegue imaginar aí ele aumentando muito mais esses patamares de 1,90, dado a proximidade da colheita do Brasil, né? Então, eu diria que, de certa forma, ele tem esse limite, esse cap de preço aí por conta da proximidade da safra brasileira, mas como a gente também comentou, a gente não consegue imaginar ele caindo absurdamente aí nos próximos meses, principalmente por conta da UDR, a Lei Antidesmatamento da União Europeia, que não vai exigir georreferenciamento, geolocalização para o café que for importado nesse ano. Então, ele vai exigir todos os documentos comprobatórios de geolocalização, etc., para o café que for importado após 2024. Né? Então, a gente imagina que vai ter uma pressão aí de importação por parte da União Europeia nos próximos meses, que vai acabar minando um pouco qualquer queda aí, mais aguda de preço, né, Virgínia? Então, a gente imagina o preço de café não caindo muito, mas também com um limite aí por conta da proximidade da safra brasileira. E para o Robusta, até quando que a gente pode ver esses preços sustentados aí, Guilherme? Ó, Virgínia, a gente imagina que com o início da colheita aqui no Brasil, meados de maio, ali, a gente ainda consegue enxergar os preços de café ainda sustentados. Né? Logicamente, como a gente comentou, o mercado de arábica não está caminhando sozinho, né? Então ele tem aí a sustentação do mercado de café robusta, que pode dar um suporte adicional na manutenção desses preços. Mas a gente imagina que até maio, abril, a gente ainda tem aí um preço aí mais sustentado, sim.
E falando um pouquinho na produção mundial do Arábica, Guilherme, você até comentou de uma recuperação aí nas principais origens. Tanto no Brasil, a gente já não fala numa super safra, mas vai ser uma safra mais positiva, e a Colômbia aí também vem mostrando uma recuperação, os outros países. Tudo isso também já era esperado pelo mercado para esse ano de 2024, né, Guilherme? Exato, o mercado já vinha precificando e incluindo nas suas análises aí, cada casa, né, na sua respectiva previsão de safra, uma boa safra por parte do Brasil. Acho que essa questão da super safra no Brasil foi já amplamente afastada pelo mercado, e a gente mesmo também acredita nisso. Então, por parte do café arábica, a gente vê que está muito aquém aí de uma super safra. O que eu acho que tem de diferente em relação a 2020, quando a gente teve realmente uma safra excepcional por parte do Brasil, é que o Conilon ele não tinha um volume tão representativo como a gente acredita que tem hoje, né, Virginia? Então, eu acho que o Conilon ele vem aí para suportar um pouco essa safra aí em 2024. Porém, quando a gente faz uma análise aí mais ampla, você vê que café arábica, né, particularmente, você vê o Brasil produzindo um pouco mais em relação ao ciclo passado. Colômbia, que é outro player importante também, a gente acredita numa recuperação, e a gente vem observando aí nos números de exportações que vem colocando mais café no mercado, e a própria Honduras também, né, que a gente vê aí que vem recuperando após aí um dezembro um pouco mais tímido. E Guilherme, o produtor ele tem participado mais, porque a gente observou aí, pelo menos nos últimos meses, uma participação bem tímida, mas em contrapartida a gente começou a ver uma movimentação mais significativa com o produtor aproveitando esses picos aí, né? Principalmente o da Arábica, que tem mais o costume de fazer trava, enfim. Sim. Não, exatamente. Eu acho que o produtor, principalmente nesses primeiros 2 meses aí, participou um pouco mais, sim, do mercado, principalmente em comparação a novembro, até dezembro ele participou um pouco também, quando a gente teve um pico de preço, né, Virginia? Mas a gente vê que o produtor começou a participar um pouco mais do mercado, até também para garantir um bom custo de produção, né? Quando a gente olha o custo de produção também, a relação de troca, né, principalmente com fertilizantes, a gente vê que essa relação de troca ela está bem atrativa. Ela piorou um pouquinho nas últimas semanas, mas ela continua muito atrativa, porque os custos dos fertilizantes ainda continuam em patamares relativamente baixos, né, principalmente quando a gente compara nos últimos 5 anos. Então a gente pode ver que o produtor ele pensou um pouco mais nessa questão do custo, participou um pouco mais do mercado nos últimos 2 meses, mas ainda a gente vê aí um mercado andando aí, caminhando lentamente. Não só por conta do produtor, mas a gente também vê que por parte das exportadoras de café, essa questão da curva invertida, muito forte, né, principalmente no atual momento, vem aí minando qualquer expectativa de grandes negociações, né, Virginia? Então a gente vê que, se por um lado o produtor ainda continua refletindo, pensando aí, fazendo calmamente suas negociações, a outra ponta também não tem aquela vontade de comprar grandes volumes, principalmente em virtude dessa curva invertida. Guilherme, eu tenho ouvido muito falar, principalmente os portais internacionais, em certa preocupação com as condições climáticas atuais aqui do Brasil. Isso também está no seu radar? Sim, sim, ela está no nosso radar, mas eu acho que com a proximidade da colheita, eu acho que ele tende a atrapalhar um pouco menos, né? Logicamente, se a gente tem uma seca muito abrupta agora no mês de março, abril, ele vai atrapalhar aí nessa fase final de enchimento de grão, etc. Até no rendimento ele pode atrapalhar, sim. Só que no atual estágio que o café está, eu acho que ele diminui um pouco aí o seu impacto, né? Diferentemente se a gente estivesse observando aí chuvas muito baixas aí em dezembro, janeiro e fevereiro, né? E o que a gente viu, janeiro e fevereiro, foram volumes razoáveis aí, vamos dizer assim, um cenário misto de chuvas, né? Mas o que a gente observa é que ele atrapalha, só que agora ele tem um impacto um pouco menor em relação aos meses anteriores, que realmente trouxe muita preocupação do nosso lado, né, Virginia? Guilherme, para a gente encerrar, quando que a gente deve ter números atualizados do Rabobank? Bom, Virginia, a gente até estava comentando que a gente estava rodando aí as principais regiões de produtoras de café. A gente está consolidando aqui as nossas informações e provavelmente aí no final desse mês a gente tem aí novidades aí para compartilhar com vocês.
Muito bom, meu amigo. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Já deixo o convite aberto assim que você atualizar esses dados, então, e puder divulgar ao mercado. Você volta aqui para a gente bater um papo. Uma boa semana para você, uma boa viagem. Que você está saindo de viagem, a gente se fala em breve. Eu que agradeço, Virgínia. Bom dia a todos aí. Até a próxima. Portanto, aqui nessa manhã de terça-feira, Guilherme Moria falando em nome do Rabobank, trazendo para a gente uma análise, um parâmetro do que está acontecendo com o mercado de café, que continua apresentando bastante volatilidade. Aquela pergunta que a gente se faz todo dia, né? O produtor tem feito muito essa pergunta. Se o Arábica já atingiu o seu teto para ele vender, saber se vende, se não vende, se faz trava, enfim. O Guilherme trouxe para a gente que o cenário ele ainda é favorável, ainda muito sustentado, pelo Robusta, mas nas próximas semanas a aproximação da colheita do Brasil pode fazer sim uma pressão nessas cotações, então o produtor precisa estar atento. Se por um lado o produtor está mais resistente em vender, do outro lado os importadores de café também fecham negócio à medida que precisam dessa mercadoria. Vale lembrar que além de tudo isso, a gente continua monitorando os estoques, tanto de Arábica em Nova York como o de Robusta em Londres, os problemas no Oriente Médio afetando diretamente ali a logística no Mar Vermelho. Isso traz muito impacto para a Indonésia, para o Vietnã e para todo o pessoal, para a Etiópia também está sentindo bastante os impactos disso. Então o mercado de café vai continuar aí com muita emoção, tem muita coisa para acontecer até o início da safra do Brasil. O mercado já entendeu que não será uma super safra, mas de fato vai ter um volume um pouco mais significativo do que o ciclo de 2023. Eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito o Sol de Companhia. Não sai daí, o dia está só começando, já já a gente está de volta.